Você já parou para olhar o céu e sentir que o que acontece lá em cima não é apenas um espetáculo natural, mas uma mensagem profética para a humanidade? Em setembro de 2025, a Lua se tingirá de vermelho em um fenômeno que milhões chamarão simplesmente de Lua de Sangue. Mas a palavra de Deus já havia anunciado que antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol se escurecerá e a lua se converterá em sangue. Será este o cumprimento de uma profecia bíblica que sinaliza o início dos últimos dias? Enquanto muitos verão apenas um evento astronômico, aqueles que estão atentos ao relógio profético sabem que nada disso acontece por acaso. Não estamos falando de superstições, estamos falando de sinais proféticos, escritos há milhares de anos, que parecem estar se alinhando agora, diante dos nossos olhos. E a grande pergunta é: estamos preparados para entender o que significa quando o próprio céu se torna um aviso divino? A Bíblia sempre apresentou os céus como um cenário onde Deus coloca sinais que anunciam seus planos para a humanidade. O profeta Joel declarou: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais tarde, Pedro repetiu esse mesmo alerta no livro de Atos, confirmando que esses sinais celestiais não são simples fenômenos naturais, mas marcadores proféticos. E quando chegamos ao livro de Apocalipse, João descreve uma visão em que a lua aparece vermelha como sangue, acompanhada de grandes terremotos e juízos sobre a terra. Não são imagens simbólicas isoladas, fazem parte de uma mesma mensagem. Quando a lua se torna vermelha, algo decisivo no plano profético de Deus está prestes a acontecer. Agora pense nisto. Todas as vezes que a lua de sangue coincidiu com datas-chave na história de Israel, os acontecimentos sacudiram não apenas uma nação, mas o mundo inteiro. Não é coincidência que o relógio profético sempre aponte para aquele pequeno país no Oriente Médio. E se as Escrituras repetem isso uma e outra vez, é porque o Criador quer que prestemos atenção, que despertemos, que não sejamos surpreendidos pelo que está por vir. A pergunta é inevitável: se setembro de 2025 trouxer outra lua de sangue, será este um lembrete celestial de que o tempo está se esgotando? Me diga com sinceridade, você já sentiu no coração que os últimos dias já não são mais uma mensagem distante, mas uma realidade que começa a tomar forma diante de nós? Quando você vê notícias sobre Israel, sobre guerras, sobre crises globais, não sente que as profecias bíblicas estão ganhando vida em tempo real? Talvez essa inquietação que você sente não seja medo, mas o Espírito Santo te despertando para prestar atenção aos sinais que muitos estão ignorando. Quero te convidar a participar ativamente desta conversa de fé. Escreva agora mesmo nos comentários a frase: Senhor, abre meus olhos para os teus sinais. Não é apenas um comentário, é um ato de fé que pode inspirar outros a refletirem sobre o momento profético que estamos vivendo. Cada palavra que você compartilha aqui se torna uma chama que pode acender a fé em outra pessoa que lê sua mensagem. A primeira revelação que precisamos entender sobre esta lua de sangue de setembro de 2025 que não se trata de um evento isolado, mas de algo que a Bíblia já havia anunciado séculos antes. Em Joel 2:31 lemos: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa declaração não é apenas simbólica, é um aviso claro de que os céus anunciariam o tempo do juízo e da redenção. E quando observamos a história recente, vemos que todas as vezes que a lua de sangue apareceu em momentos-chave, algo significativo aconteceu em relação a Israel e ao cumprimento do relógio profético. Em 1948, Israel renasceu como nação depois de quase 2000 anos. E pouco depois, os céus mostraram sinais que acompanharam aquele momento único. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias,
Quando Jerusalém voltou às mãos do povo judeu, novamente uma série de luas de sangue abalou o mundo. Esses padrões nos mostram que o que parece um fenômeno astronômico é, na verdade, um lembrete profético de que a mão de Deus está movendo a história. E agora, enquanto o calendário aponta para setembro de 2025, precisamos nos perguntar: estamos prestes a presenciar outro capítulo em que a palavra de Deus se cumpre diante dos nossos olhos? Quando a Bíblia fala das luas em sangue, não a apresenta como um simples espetáculo cósmico, mas como um aviso global. Apocalipse 6:12 descreve um momento assustador. Houve um grande terremoto. O sol ficou preto como saco de crina e a lua toda se tornou como sangue. Isso não é uma metáfora leve. É um anúncio de que os céus e a terra tremerão para lembrar a humanidade de que os últimos dias estão mais perto do que imaginamos. Pense no que isso significa hoje. Vivemos em um mundo que confia na ciência, na política, nos sistemas econômicos, mas basta um movimento nos céus para que tudo se abale. A lua de sangue de setembro de 2025 não é apenas um fenômeno que milhões observarão com admiração. Pode ser um lembrete de que nenhuma nação, nenhum império e nenhuma potência global está fora do alcance das profecias bíblicas. Os líderes do mundo podem ignorar as Escrituras, mas os céus não podem ser silenciados. E aqui está o ponto em que o alerta se torna pessoal. Se os céus estão gritando que o tempo profético está se acelerando, estamos realmente atentos ou preferimos nos distrair com o barulho do mundo? Jesus disse em Lucas 21:28, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso não é um alarme de medo, é um chamado urgente para abrirmos os olhos, porque o que está em jogo não é apenas um calendário, mas o destino eterno de milhões de almas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta lua de sangue de setembro de 2025 não é apenas mais um evento, mas um sinal profético que merece toda a nossa atenção. E quero te pedir algo muito simples, mas profundamente importante. Apoie esta mensagem agora mesmo com um gostei. Esse simples gesto não é apenas um clique na tela. É uma forma de dizer às plataformas digitais que a palavra de Deus ainda tem voz. E assim este vídeo pode alcançar muito mais pessoas que precisam ouvir estas verdades neste tempo. Além disso, se você sente no coração a urgência de que outros despertem para os tempos proféticos em que estamos vivendo, compartilhe este vídeo. Você nunca sabe a quem uma palavra pode tocar, qual família pode fortalecer ou qual vida pode mudar. Sua ação pode ser a ponte para que alguém abra os olhos ao que Deus está mostrando nos céus. Há um detalhe que muitos ignoram e que torna esta lua de sangue de setembro de 2025 algo muito mais do que um fenômeno celestial. Em Apocalipse 6, depois de descrever como a lua se torna como sangue, é mencionado que os reis da terra, os poderosos e os ricos, correrão para se esconder em cavernas e montanhas, tentando escapar da ira do Cordeiro. Percebe a conexão? Não se trata apenas do que veremos no céu, mas de como os acontecimentos na terra se alinharão com esse sinal. As profecias bíblicas nos mostram que chegará um momento em que nem o poder político, nem o dinheiro, nem refúgios humanos poderão oferecer segurança. O impressionante é que a própria ciência já fala de vulnerabilidades globais, um colapso econômico que pode acontecer em questão de horas, sistemas digitais que podem cair em segundos, tensões militares que podem escalar de uma noite para outra. Tudo isso encaixa com o alerta profético de que o mundo inteiro pode mudar em um instante. E enquanto muitos tentam construir suas próprias fortalezas, a Escritura nos lembra que o único verdadeiro refúgio é o Senhor Jesus Cristo. Esta lua de sangue pode ser o lembrete de que o tempo de escolher em quem confiamos está se esgotando e que o que está escrito está se cumprindo diante de nossos olhos.
O que vimos até agora sobre a lua de sangue de setembro de 2025 não é coincidência. É um belo aviso profético que ressoa nos céus e deveria despertar nosso coração aqui na terra. E por isso quero falar diretamente com você. Não deixe que esta palavra fique apenas em seus ouvidos. Dê um passo de fé agora mesmo. Escreva nos comentários a frase: quero estar preparado para os últimos dias. Não é apenas um texto, é uma decisão espiritual. Uma declaração pública que pode inspirar outros a se levantarem e caminharem na verdade do Senhor. Enquanto faz isso, também peço que dê um gostei neste vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Pode ser um familiar, um amigo ou alguém que precisa entender que o que está acontecendo nos céus não é entretenimento. É um sinal de que o relógio profético de Deus está avançando. Cada clique, cada compartilhamento pode ser a centelha que desperte outra vida. Permaneça comigo, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais em uma revelação surpreendente que conecta diretamente o que está acontecendo em Israel com o panorama global das profecias bíblicas. O que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga as notícias e, principalmente, a maneira como você se prepara para o que está por vir.